a todos. Eu sou a Nari, sou do povo Pataxó, né? Moro em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. Eu também sou professora. No momento eu não estou trabalhando na escola indígena, mas eu sou professora, né? Eu trabalho mais na formação dos professores Pataxó. Sou membro do grupo de pesquisadores Pataxó, né? Que foi fundado desde 2000. Atualmente também sou doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou membro do GT Nacional voltado para a década das línguas indígenas, né? Foi lançado pela Unesco desde 2019 para que o mundo possa dar mais importância, né, às línguas indígenas no mundo, né? Então, esse lançamento, esse chamado da Unesco vai de 2022 a 2032, né? E hoje eu estou participando também dessa mobilização nacional. E hoje eu vim aqui convidado, né, pelo professor Felipe, né, e o programa aqui de filosofia da UFBA, para poder participar de uma aula aqui dos alunos da UFBA. Vim contar um pouco para os alunos um pouco desse trabalho, né, do processo de retomada da língua Pataxó, né, de como que nós Pataxó vem nessa luta retomando a língua, né, como foi esse processo de recuperação da língua, que ainda é um desafio, né, mas nós também temos conquista nesse tempo presente. A língua Pataxó foi considerada por muitos como uma língua extinta, mas como diz os nossos professores, nossos anciões, né, que essa nossa língua ela nunca que foi morta, né? Ela chegou a ser um pouquinho adormecida, mas os jovens têm aí com força, né, para poder levantar essa língua para ela se fortalecer. E hoje a gente, vamos dizer assim, que nós temos hoje, né, podemos dizer e afirmar que a língua Pachorrã hoje ela é falada assim, né, porque nós já temos falantes em algumas comunidades Pataxó, diferente como muitos pensavam, né, que era um desafio impossível, né, mas hoje a gente está vendo aí o Pachorrã sendo materializado por diversas diversas vozes, né, seja dos jovens, seja dos professores, colaborando nesse processo, né, seja com a música, né, seja na valorização com os nomes, né, no uso das palavras. Então, essa língua ela está tomando um pouquinho de lugar na comunidade, né, ela está trazendo vida, né. Atualmente eu estou em Coroa Vermelha, né? Até o ano passado eu estava trabalhando com os parentes de Pataxó lá de Minas Gerais. Duas comunidades de Pataxó foram atingidas pela barragem da Vale, né? Também hoje estou em enfrentamento lá com a questão da contaminação dos minérios. E agora retornei, né, para o Coroa. Onde eles falam, né, nós sempre não paramos em um canto só, né, a gente sempre caminha de um canto para o outro. Os parentes de Pataxó, às vezes quando eu retorno, eles sempre falam assim: Nari, você anda por onde? Aí já alguns pensam que eu ainda estou em Salvador, alguns pensam que eu ainda estou em Brasília, né, falei, não, já estou aqui. Então é isso, nosso trabalho é um trabalho que contínuo, né? Tem aqui na Bahia, tem lá no Minas também? Tem. Eu vou apresentar aqui para vocês as comunidades Pataxó. Então eu trouxe aqui, então o meu tema hoje, eu vou falar para vocês onde estão o povo Pataxó daqui a pouco. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre um pouco dessa luta, né, do povo Pataxó, nesse protagonismo pela retomada do Pachorrã nas comunidades, trazer um pouco, né, dessa memória, né, e trazer um pouco também do desafio, um pouco como é que a gente
também está se articulando, né, a nível nacional para a mobilização da década de no Brasil. Eu também, além de eu ser estudante, né, e trabalhar no grupo Atiohan, eu também faço parte do GT Nacional da década da língua indígena no Brasil, né? Então, o GT criado há 2 anos atrás em prol aí da década das línguas indígenas, que foi lançada pela Unesco desde 2019, para a luta, né, pela valorização das línguas indígenas no mundo, né? Vai de 2022 a 2032. Então, trouxe aí um breve resumo sobre as línguas indígenas no Brasil, né? Atualmente, nós, das comunidades indígenas, nós estamos, por enquanto, tratando simplesmente do censo do IBGE, né, de 274, que a gente considera o que mais ou menos contextualiza, traz um pouco o contexto das comunidades. Porque até então, né, a gente tinha um número que foi estabelecido pelo professor Ariel Rodrigues há muito tempos atrás, né, nos livros, até quando a gente pesquisa e vê 180 línguas indígenas, né? Agora é pior, né, que os linguistas mesmo da academia reduziram esses 180 para 160, né? Então esse é o número 160 que os linguistas utilizam, né, no âmbito acadêmico, mas nós, das comunidades indígenas, a gente prefere usar o censo do IBGE porque a gente acha que é o que contempla mais a nossa, dados que vêm da base, embora também a gente tem observado que o censo também ele tem problemas, né? Ele não vai dar conta, ele vai dar sempre. Até porque também, agora por conta, né, desse levante das línguas indígenas agora que estão em processos retomados, né? Foram línguas que muito pela academia, né, foram consideradas como línguas extintas, mas que hoje alguns povos eles estão fazendo processo, né, de retomada dessas línguas, né? Então aqui no Nordeste, dentre dessas línguas, né, que tem processo de revitalização ou retomada, tem a língua do povo Carixocó, na região Nordeste, né? O povo Tuxá também estão com esse projeto de iniciar aí, povo Quiriri, povo Tupinambá, povo Pataxó, né? Povo Pataxó, Trucá. Existem vários povos na região Nordeste, assim como também na região do Amazonas, né? A gente tem situação de línguas indígenas que... alguns parentes com esse processo, né, da valorização da própria língua, né? De como fala os parentes, né? Da gente continuar levando, né, essa voz dos nossos anciões, dos nossos antepassados, e também nesse fortalecimento de dar visibilidade e valor às línguas indígenas, muitos povos também estão como se fossem tomando emprestado, né, de alguns povos. Por exemplo, o povo Tapeba lá do Ceará também, que é um dos povos que estão revitalizando a língua Lingatu, né, que hoje é falada na região da Amazônia. Então tem o professor Edilson Banila, né, que é falante da língua, hoje está fazendo esse processo, né, de revitalização da língua lá na região do Ceará, né, com vários povos que também no passado chegaram a falar línguas do povo tupi. Então, a diversidade das línguas indígenas no Brasil ela é imensa, né? Então, nós temos, assim como as línguas, a gente fala as línguas fortes, né? Aquelas que continuam sendo consideradas faladas firmemente, como a língua ticuna, a língua Yanomami, a língua Machacali, né? O povo Guarani também. E a gente tem aqueles povos, né, que já estão no contexto, principalmente os anciões que falam, né? A geração mais nova já deixaram de falar por conta desse processo, né, de toda a colonização e da questão do contexto, né, atual, do domínio do português, né, acaba dominando mais essas línguas.
Então a gente tem esse contexto e tem aqueles povos, como eu falei, né, que só está entre os mais velhos e aí os parentes, professores indígenas estão com projetos locais desenvolvendo esse processo de revitalizar com os mais velhos, né, para os falantes mais velhos. Né? A gente tem algum exemplo, por exemplo, o Pocama, né, que é da parente Altaci, Pocama. Tem vários. Altaci, a gente tem um povo. Por exemplo, o povo Chacriabá, né, que está revitalizando a língua xerente. Bom, entre vários outros povos indígenas. E as línguas, né, que muitas delas, alguns anciões deixaram de falar, muitos povos agora estão recuperando, né, através, aqui especialmente do Nordeste, né, através dos rituais, dos documentos antigos, e do que ficou, do que restou com os anciões, né, e assim eles vêm fortalecendo também essas línguas, né. Falou que a década da língua indígena aqui, né, a gente está nessa mobilização a nível nacional. A gente tem uma representante indígena, que é a Altaci Pocama, que hoje ela é membro do GT Mundial, né, da Unesco, e hoje está representando o povo no Brasil. E através dessa mobilização foi que ela criou, juntamente com a gente, essa articulação a nível nacional, esse GT nacional que hoje aí está nesse processo de luta, né? Depois eu posso explicar mais detalhes sobre a questão da década. Então o povo Pataxó, né, está entre os estados aí, Bahia, Minas Gerais. A gente também tem uma comunidade Pataxó e Pataxó Mamãe, né? Vive Pataxó lá no Rio de Janeiro também, mas que tem Pataxó casado com Mamãe. E em Minas a gente tem cerca de, já são 6, agora mais 2, com essas duas áreas, essas duas comunidades recentes que eu trabalhei, e agora são 8, né? Então eu cheguei a contar mais ou menos no total umas 56 comunidades Pataxó, Bahia, Minas, né? Em geral. Mais ou menos cerca de 22 povos, né, aqui na Bahia, sempre está. Então, mas por enquanto. Já quanto? Já são 31, né? O último dado que Germe tinha me dado foi cerca de 20 mil Pataxó, né? Eu coloquei aqui. Esse foi o mapinha atual aí, atualizado que está. Da cartilha que está aí de 2013, né? Esse foi o último que Carcaju atualizou. Parente Pataxó, esse mapa aí já está com o nome de todas as comunidades, aquelas que são das áreas demarcadas, quanto aquelas que estão em áreas de retomada, né? Os grupos, né? As pequenas comunidades. Por diversas razões, como os povos tomam até hoje, os povos indígenas, não é assim, essa harmonia que estou bem boa. Todo mundo tem conflito nas suas comunidades, assim como os povos também, né? Então tinha esses conflitos. Muitos deles também por conta da questão do próprio território, né? Território, às vezes, briga de território. Às vezes era o botocudo que roubava a índia do outro grupo, os outros já queriam já tomar o outro. Então a gente tem vários relatos anciões nesse sentido também, né? Desses conflitos, às vezes, de roubo de mulheres, né? De um e outro. Então, os Machacali, com o processo da colonização e os poceiros que foram se adentrando, né, para a área das matas, e com a criação das vilas, né, que hoje é Vila do Prado, Vila da Cobás, naquela região, eles foram se adentrando mais para a região de Minas Gerais, né? Então hoje, Machacali, eles falam assim que eles também eram vários grupos, eles falam que eles acabaram, né, juntando todo mundo ali, os Machacali que vivem em Minas, e os botocudos, né, seriam hoje o povo Krenak, né, que se bem que dentro dos botocudos também haviam vários grupos, igual Machacali, não havia só um grupo só, né? Havia vários grupos de botocudo, que inclusive havia aldeia, no livro do Brix Maximiano de 1815, mostra a presença
uma aldeia Botocudo lá na região de Belmonte, né? Também lá no extremo sul da Bahia. Agora, por que a gente está falando dessa coisa do contato da língua, né? Porque assim como todas as línguas, né? As línguas, a gente tem esse empréstimo, né? Todo tempo. Todas as línguas, né? Do mundo, né? O português a todo tempo, né? Fala que agora com essa pandemia agora que foi inserido tanta palavra em inglês no nosso vocabulário que não existia, né? WhatsApp, WhatsApp, selfie, tanta coisa, palavra que agora está no nosso vocabulário, que são palavras de empréstimos, né, linguísticos, por conta de várias situações, né, que a palavra ela vai chegando, né, e isso também não era diferente das línguas indígenas, né. Então, os povos que mantinham contato, haviam também essas questões de empréstimos linguísticos entre esses povos, né, como o Machacali também tem empréstimo, né? Eu gosto de conversar com os parentes muito, porque às vezes parece assim, o pessoal fala, o Pachorrã é uma mistura de língua. Não é uma mistura de língua não, a gente tem empréstimo linguístico assim como todas as línguas, né? Prevalece o vocabulário pataxó, a gente tem muitas palavras, Machacali não, a língua Machacali e pataxó são línguas, assim, parentes, quase língua quase, irmãs, né, quase parentes, vamos dizer assim, primas. No passado, o povo pataxó não tinha contato com o povo Machacali, o Machacali entendia o pataxó entendia o Machacali. Aí eu trouxe aqui, aí, né, os anciões pataxó também afirmam, né, que o território Barra Velha era um lugar de passagem, né, o território pataxó Barra Velha. Quem já foi lá para a banda de Caraíba? Pessoal, quem já foi em Caraíba? Então, né, o território Pataxó Barra Velha, ele fica na divisa, que inclusive Caraíba era território Pataxó, né, mas aí teve problema com os que deram pedaço, essa ideia de acolher, né, que os parentes Pataxó, um povo muito acolhedor, acabou tomando posse, vendas, né, então assim, aquele território o município lá, né, o distrito de Caraíba faz divisa com o território Pataxó Barra Velha, né. Que a área já do litoral, né, que ela vai seguir até o monte, né, até pegar as outras áreas, como Bruxatiba, as outras áreas do Pataxó em redor. Para os mais velhos, né, essa língua ela era levada e trazida, né, assim como eles afirmam. Então eu trouxe alguns exemplos aí, né, de algum desses empréstimos. Empréstimos, aí a gente tem exemplo Mianga, né? Que também é encontrado no vocabulário Botocudo, mas falado pelos anciões de Pataxó. O Quigeme também, João Peck, né? Também encontrado na língua dos Botocudo, mulher, que é Jocana, famoso, né? A gente tem onça a gente chama de remungane, mas Machacali também chama remungane. Mas é que tem mais nações também que utilizam essa palavra paraca, né? Que também foi encontrado no Botocudo. Mas a gente usa mais remungane. Maquiano, né? Também foi encontrado no vocabulário do Botocudo, Manguti, Camandu também falado, né? Pelos Machacali, Maconi, e pelos Malali, Maconi e Machacali também. São vocabulários que também são encontrados pelos outros povos, né? Como os parentes, né? A gente não sabe quem levou, quem não. Mas vamos lá. Esse daí é uma foto de 1980 do primeiro posto indígena que foi feito. O primeiro território Pataxó, né, que foi o território Barra Velha, pega aquela área do monte que eu mostrei para vocês, e vai desde o litoral até a área do Monte Pascoal, né, então, daquela luta dos anciões, que a maioria desses são os anciões que já faleceram, né, a maioria deles, esse ficou lembrando aqui,
sei não, eu só sei que esse é meu avô. Ele chama Alfredo Braz. Então esse era um antigo primeiro posto feito depois que os anciões conseguiram a luta pela demarcação do território. Foi naquele tempo serviço de proteção ao índio, né? No lugar da FUNAI, que hoje é a Fundação Nacional do Índio, é o SPI. E desse processo de luta, né? Que era o território imenso, que era para ser o território do parque, que era para ser demarcado, o território Pataxó, foi reduzido só naquela 8.627 hectares, né? E só depois, em 1999, os mais velhos, né, algumas lideranças resolveram retomar de novo, né, o que era o território antigo, né? Esse maior, que agora está em quantos hectares? 50. Cida marcado com 51. 51, né? 51 hectares. Mas sendo que 30 e poucos é só o Monte Pascoal. É, só mata. Só área de mata, né? Aí tem todo aquele processo de luta, né? Que vocês viram na história de Dona Josefa, né? Que foi, Dona Josefa foi uma das, né? Que minha bisavó enfrentou, que meu avô enfrentou, que vários enfrentaram naquele processo. Sim. Documentário que eu passei por ele, tem uma parte, se não me engano, que ele fala da favela, uma vitória que é dividido não, né? Tem o mesmo espaço que tem com crianças comunidades indígenas e pessoas não indígenas. São basicamente Coroa? Barra Velha não. Barra Velha atualmente. É o contexto atual, né? Porque assim, quando a gente está falando do território, nós estamos falando da área toda. Agora, dentro dessa área, nós temos várias comunidades. Aí a gente tem a comunidade Barra Velha, que fica próximo do litoral. Aí vem as que, na verdade, eram grupos familiares que foram crescendo, né? Se formaram novas comunidades. Aí tem o pessoal do Pará, tem o Campo do Boi, tem o Porto do Boi, aí vem o Meio da Mata, a Boca da Mata, aí vai seguindo as aldeias pra cima, né? A aldeia Cassiana, aí vem a aldeia Pé do Monte, né? Depois vai seguindo as outras aldeias, as outras áreas, Guaxuma, né? As outras áreas de Itaí, as outras áreas que estão dentro dessa demarcação nova que era o território antigo também, né? E toda essa costa litorânea dentro do rio Curumbau e o rio Caraíba acima, né, o povo Pataxó tudo habitava toda essa região, né, que às vezes quando fala Barra Velha está concentrado num cantinho, mas as famílias Pataxó, ela estava espalhada, né, desde a região do Curumbau até chegar à costa, né. Assim, né, eu encontrei com o professor Chico Cancela, que inclusive foi orientando da professora Maria Hilda, né? Ele fez um estudo sobre a questão histórica da presença de Pataxó também no extremo sul da Bahia. Eu gosto muito do trabalho dele, né? Inclusive dou referência ao trabalho dele, como um dos trabalhos assim também sério, né? Assim, ele traz também a presença, ele encontra um documento, né? Porque ele falou, Nari, nessas igrejas aí tem muito documento escondido que ninguém quer mostrar para nós, não. Inclusive por conta da questão do processo da demarcação, né? Então ele pesquisando alguns desses documentos antigos aí, ele encontra até um documento que fala do processo da criação das vilas, né? E aí fala da presença de 12 comunidades Pataxó em 1700 e alguma coisa, não estou lembrando aqui exatamente, mas da presença de 12 comunidades Pataxó em torno do Pé do Monte, e que na época, né, a coroa portuguesa, que era daquele tempo, né, eles estavam tentando criar as vilas, né, para poder impedir, né, a presença indígena, né, tentar, vamos dizer assim, impedir, porque naquele tempo alguns povos indígenas, vamos dizer assim, guerreavam muito, né, o povo Pataxó mesmo é o que mais amedrontava a população da região,
pessoal tinha medo, né? O pessoal fala que os Pataxó era um povo flecheiro, né? Então, é tanto que a gente tem relato dos nossos anciões, né? De alguns anciões que eles eram bons de flecha. Então, a gente traz um pouco dessa memória, né, antiga. Por isso que o Pataxó ainda existe hoje, né? Flechando de outras maneiras, né, Juliana? Então aqui eu vou trazer um pouquinho desse processo da luta pela recuperação da língua, né? Então quando a gente iniciou lá em Coroa mesmo, né? Que como o parente já sempre fala, né? Que esse processo de luta ele já tinha sido vamos dizer, uma reivindicação dos próprios anciões, né? Porque muitos anciões já estavam, né, assim, falecendo, levando tudo, né? E aí eles falavam, é importante que vocês registrem o nome do conhecimento, tanto aqui quanto em Barra Bela, em Coroa, em outros lugares. Então foi quando surgiu esse projeto de documentação da cultura e da língua. Ele foi construído, elaborado lá na própria época da criação da reserva da Jaqueira, né? Inclusive a professora América César, que ela também ajudou na elaboração desse projeto. E a gente conseguiu também um pequeno recurso via Anaí, Bahia, que a gente conseguiu comprar alguns gravadores e fazer alguns primeiros registros, né, de vários conhecimentos, né? E também envolver a questão da língua, né? Aqui a gente tem alguns registros de alguns anciões, Conátio, lá de Minas Gerais, Jabelê Pataxó, Arauê, Solitambé, que é os meditadores, Albino, Pajé, Tururim e entre outros, os seus Pataxó. Jabelê Pataxó, também, né, uma das últimas línguas. A gente fala, antigamente os mais velhos, eles identificavam assim, aquela pessoa que era falante da língua, né, ou que ela sabia, eles falavam que sabia cortar na língua, né, que era fluente na língua, eles denominavam como línguas, né, como os línguas. Então, para eles, Abelê era uma das línguas, né, Seu Tururim também era uma das línguas, tinham outros anciões também, né, que não está aqui, mas que também eram considerados línguas naquele tempo, né. Eu falo assim que cada tempo teve um contexto, né, o pessoal fala assim, mas quando teve um tempo que a nossa língua ela se enfraqueceu um pouco, né, eu acredito que até 1930, assim, a gente, essa perda da língua dela foi assim foi enfraquecendo, mas que depois tinha algumas línguas, né, nesse tempo. Que eu vou entrar agora da mãe de Dona Josefa, né, de São Tururim. E aqui eu trago a família, né, Dona Josefa, ela tá aqui, eu não vou o nome porque a minha irmã está pesquisando da Dona Josefa. Tá aqui, né? Então, os pais de Dona Josefa eram Vicente Ferreira e Maria Correia, né? Então, esses são os irmãos dos pais de Dona Josefa. São a família dos Ferreiras, né? Que são as famílias dos Ferreiras. Aqui embaixo já é da geração dos Braz. Mas como aqui a gente vai falar de Dona Josefa, não está escrito. Era família, né? Então, tá aqui. Tem um relato do ancião, que ele acho que é o Antônio Arauê, acho que é dessa família. Ele conta que Dona Maria Corrêa, que era a mãe de Dona Josefa, né, ela que antigamente, muitos tempos atrás, ela era uma dessas línguas, né? Dessas que comunicava com os outros parentes que vinham das matas, né? Então eu acredito que esses parentes que ela também comunicava seria também os parentes Machacali, né? Que vinham desde das matas. Que os mais velhos às vezes eles referem-se muito assim aos tapuios, né? Aos tapuios, mas que era a forma de dizer aqueles povos que não era da própria etnia, né? Que eram outros índios
entre aspas, bravos que vinha da mata, que eles também comunicavam, né? Então aí ele fala que ela recebia, né? Ela fala, não, ela tinha que estar pintada, ela não poderia, tem que estar trajada, que eles não podiam sentir outro cheiro, então eles recebiam um cauim, recebia com as comidas pataxó, né? Para poder. E aí eles cantavam o auê, né? Também o auê, pataxó, todo mundo junto. E aí os mais velhos relatam que os parentes de fora traziam as pedrinhas, não sei se era pedrinha, diamante, alguma coisa, mas que eles também mantinham esse contato. Então essa é a referência assim, que a gente tem da família da dona Josefa, né? Da Maria Correia, dessa anciã antiga que era também uma língua. E eu acredito que essa memória da língua, né, que os mais velhos também trouxeram, né, algumas palavras, algumas coisas da língua, também trouxe dessa geração dela também, né? Que o seu tururim, eu mostrei aquele ensino aqui, esse daqui, ele é filho aqui da família do Marcelo, né? O pai dele, Marcelo Ferreira. Ele também era um língua, né? E eu acredito que ele me contou que quando eu perguntei o que ele tinha aprendido, né? Ele falou que tinha aprendido também com os pais, assim também como Isabelê, né? Esses que estão em agora, eles são línguas, né? Não, é porque assim, eu não tinha. Eu peguei da dissertação, tá? Desculpa, esse aqui, essa de analogia, é do trabalho da minha irmã Arissana, que fala sobre a arte. Então, nesse trabalho dela, ela destaca alguns anciões que ela pesquisou. Aí ela fez analogia dos anciões, mas eu estou reaproveitando aqui só para mostrar a geração da José, tá? Só destaque aí. Esses que estão em destaque é o que ela pesquisou na pesquisa dela, que ela faz referência aqui às famílias, mas é isso. Mas a maioria deles, deixa eu ver, Zabelecinha, o seu Tururim, a maioria deles sabe um pouco da língua, né? Quase todos, né? Seu Antônio Máximo, seu Mané Santana, a maioria deles, né? Eles trazem um pouquinho na memória alguma coisa da língua, né? Então, mas durante a pesquisa que a gente fez, desse trabalho, né, eu fui testar os mais velhos com o vocabulário que o professor Pedro Agostinho tinha feito na década de 70. Desses que mais lembraram só foi Tururim, né? O Tururim e Isabelê é o que mais tinha o conhecimento, né, da língua, né? Os mais velhos que faleceram até uns anos atrás, né? Que Isabelém faleceu em 2012, seu Tururim faleceu em 2017, né? Eu não lembro mais. Mas ele é um dos últimos línguas que faleceram recentes, né? Então, para esse trabalho, nós pesquisamos, além dos mais velhos, também documentos escritos, né? Então, a gente tem aqui o vocabulário do Cristo Maximiliano, além de outros vocabulários que nós encontramos. Tem acho que uns 3 anos para trás, o Tiago Mota, que estava com um projeto por Pataxó, ele levou 2 Pataxó no Museu de Linden na Alemanha, né? Então, lá nesse Museu de Linden da Alemanha, a gente ainda encontra as últimas peças que o Cristo Maximiliano levou no Brasil em 1815, né? São as únicas peças mais antigas do Pataxó. Está no museu na Alemanha, aqui no Brasil você não está Em 1815? Na época de 2015 que ele esteve aqui, está preservado no Museu da Alemanha. Mas é bom ter levado. Porque se for no Brasil já está tudo deteriorado, né?
da repatriação, a gente nunca, a gente acho que já comentamos sobre isso, mas assim, porque assim, não adianta vir, né, um material também, se a gente não vai ter condição, sendo que vai deteriorar aqui. Vai acontecer igual no velório. Aí o povo toca fogo. Vem alguém que não gosta de índio, vai lá e toca fogo, aí pronto. Mas aí a gente percebeu que as pecinhas também, algumas muito parecidas com as bolsinhas Machacali, os arcos, né, que os arcos é a mesma descrição que os anciões descrevem ainda hoje, né, de como era feito o arco. Minha irmã ela traz isso no trabalho dela, que ela fez trabalho de arte. E tem aquela colazinho como se fosse um instrumento de caça, né? E aí lá também ela viu o documento original, né, do registro que foi registrado por ele da língua, né? Só tem 97 palavras lá. Então, a partir de 2000, a gente criou então um grupo, né, de pesquisadores para fazer esse estudo, né, tanto da língua, fazer registro da memória. Então, esse grupo foi chamado Grupo de Pesquisadores Pataxó. Muitos deles, né, estão trabalhando em outras situações, né? O Avan, por exemplo, é o coordenador do Agora, né? Mas ele também é do movimento, né? Da FIMPARTE, o coordenador da FUNAI atual, Jerry também, né? Que tem sempre apoiado a gente. Ele também pertence ainda até hoje, mas ele participa da medida do possível, que ele está aqui em Salvador, mas a gente de vez em quando está lá no pé dele atrás de dinheiro também. Para ajudar aos nossos eventos, encontros, ele tem todos os eventos, ele sempre tem ajudado, através da secretaria. Então, a partir daí, da criação do grupo, né, a gente foi feito o estudo, a análise da língua, né? Então, criou esse projeto, esse grupo de pesquisa atualmente é chamado de Atiovan. Então, participa dele todos, né? Os pataxó que são envolvidos com a língua, né? E que estão nesse processo da mobilização, os professores do Patiovan, sempre estão participando dos encontros, né? A gente tem encontros, desde 97 a gente vem realizando encontros anuais, né? Mas depois da pandemia aí a questão dificultou um pouco a gente, né? E a gente às vezes depende muito de recursos para realizar o encontro. Mas desses dois últimos anos da pandemia, a gente teve 2 encontros online, né? A gente teve em 2018, 19, né? Minha memória, eu tive Covid, viu, gente? Eu tive Covid, quase que morro, viu? O negócio feio. Análise material, não? E depois desse trabalho de estudo que a gente fez, nós apresentamos, na oportunidade, apresentamos o Conselho de Lideranças Pataxó. Foi inclusive na época da retomada, né, do Monte Pascoal, né, em 99. Daquilo que a gente compreendia, entendia, né, que era importante, e aí os parentes, todas as comunidades Pataxó aprovou, né, esse estudo, e a gente continuou esse trabalho. Desse trabalho a gente foi feito visitas também em Minas Gerais, né, com os parentes, que a língua é de todo o povo Pataxó, então ela envolve Pataxó, Minas Gerais, os Pataxó também estavam lá, né, para a gente levar à frente esse projeto. Se bem que hoje os parentes da aldeia Monumantim, especificamente da parente da aldeia Canate, né, eles querem aprender o Machacali, né? Então, a ideia de aprender estão aprendendo. Esse aqui foi o primeiro encontro que nós fizemos em 2007. Então, de lá para cá, a gente vem, vamos dizer assim, tentando sensibilizar e mobilizar os parentes. Através desses encontros, né? A gente tira dúvidas, sobre todo esse trabalho, né? Até hoje. Qual a situação que nós estamos, né? Hoje nós já temos, foi um encontro que teve em Salvador, né? Porque eu estava estudando aqui ainda. Então a gente criou uma coordenação do Atiovan, né? Essa coordenação
que é coordenada por a Oi Pataxó, né, a Juru, a gente também faz parte da equipe, então a ideia é continuar os trabalhos de pesquisa, contribuir com a orientação dos professores na prática de ensino, articular os encontros pedagógicos, realizar encontros e contribuir na produção de material didático. Todo esse trabalho, a gente já vem falando, né? A gente teve, com todo esse trabalho, a gente ampliou o vocabulário, né? Do vocabulário Pataxó, que na época também a gente inseriu para ampliação também o vocabulário Pataxó com a mãe, também foi incluso, né? Para ampliação, por isso que a mãe também dá aula Pataxó nas comunidades deles, fortalecendo a identidade Pataxó. Na maioria das crianças que vão nascendo, né, os pais procuram valorizar também o nome, né, na língua. Então, a gente já tem muitas crianças aí agora que estão com nome. Porque até então os registros que a gente tinha era assim, um nome em português, né? No registro que até o registro da FUNAI era assim, né? Tinha um nome em português, aí o nome indígena era como se fosse um subnome menos que valorizado, né? Nos registros da minha mãe, de todos os mais velhos assim. Então, assim, como sobrenome. Não, eles entravam assim, com isso botava assim. O nome dela é Maria Cleinoso, vou dar da minha mãe. Demilda Braz Bonfim. Aula em português. Aí embaixo vinha, conhecida na comunidade como Meruca, tipo assim. Aí tá. Justamente. Então mas porque naquele tempo tinha um processo do cartório, não aceitava, né? Agora, né, tem uma resolução que garante aos povos indígenas a valorização e uso dos seus nomes próprios. Então, hoje, pelo menos lá não tem problema, registro de boa lá. E com a nossa grafia ainda, né? Porque os cartórios queriam registrar na grafia do português, né? Além dela levar a cachorra, ela leva como nome do povo da etnia, ainda tem lá a observação que ela representa a comunidade tal, e os pais também são daquela comunidade. A gente também teve, só um exemplo aqui, para ampliação do vocabulário, né, alguns processos de criação de neologismo, né, por exemplo, a palavra professor, que a gente não tinha. Tem a junção das palavras, né, Ipamacanto, Acrieco, que é líder. Então ficou Ipacaié, né? Ipamacan. Acrieco, né, que é lindo, né? Porque a gente tem que o professor indígena também, ele não é só um professor, ele é também um líder na comunidade, né? A Kijeme, né? Casa, Echauê, ensino. Kijentiauê, né? É o nome da escola. Então, a criação do nome Kijentiauê para a escola. Significa, se traduzir ao pé da letra, seria a casa de ensino, né? Casa onde se ensina. Sobre essa questão do aspecto da ordem das palavras, né? A gente supõe, né, que a língua antiga, supõe não, por causa da língua Machacali, que seria a nossa língua referência, a ordem sintática dela seria, quer dizer, o que prevalece na língua Machacali, né, hoje, né, seria o SOV. Se a gente fosse colocar em Pachorrã, né, seria To, Tapta, Mungut, né, se traduzir ao pé da letra seria criança, banana, come, né, mas tem a ordem SVO também, né? Kitoque, Mangut, Tapta, que é a criança com banana. Então, essa é a ordem SVO, que é mais usada por conta também, né, da ordem do português, que é SVO, mas também na língua Machacali tem também, né, a ordem SVO, SOV, em algumas situações, mas o que prevalece é a SOV. Mas por conta da ordem do português, a gente ainda não consegue muito fazer uso, né, da ordem SVO, mas a gente também deixou com essa possibilidade, né, também para uso.
Sobre a grafia que a gente tinha explicado, né? Abre aí na página 81 na cartilha. Vocês estão com a cartilha? Então, respondendo a pergunta que ela falou ali sobre a questão da grafia, né? Não só o povo Pataxó, mas a maioria dos povos indígenas do Brasil utilizam o ABC aí do latim, né? O ABC, vamos dizer assim, as representações simbólicas, né? Que foi construída aí, que utiliza na língua portuguesa. No entanto, a gente tem alguns sons específicos, né? As línguas indígenas, elas têm sons específicos, que nesses contextos aí eles colocam algum símbolo para diferenciar alguma coisinha para diferenciar, para representar aquele som. Isso em todas as línguas indígenas no Brasil, né? Então aqui, no caso do Pachorrã, foi uma convenção, né, entre essa discussão dos pesquisadores do Pataxó, com base também nas línguas indígenas com base nas grafias das línguas indígenas já existentes, né? A gente também pesquisou como que os parentes indígenas dos povos também estavam grafando, né? Os sons. Então é bom a gente separar o que é som e o que é som de símbolo, que representa o som, né? Então que a gente tem o A, B, C, A, K. Então aqui em Pachorrã a gente definiu algumas letras, né? Para alguns sons, que inclusive também tem no português, mas a gente preferiu fazer um diferente. Por exemplo, a palavra mucussui, né? Esse som K, né? O K, ele, que seria esse oclusivo avelar, ele é representado com K, né? Então todas as palavras que tem esse som, o K, a gente fala do K, do cat, vamos falar assim como não puder do K, cat, é com K. Então ali, por exemplo, o SS, som, nem vou falar de SS, vou falar do som dos, né? Seria aqui, o cativo alveolar, ele é representado pelo S mesmo, só um S. Não existe SS, SC como na língua portuguesa, então a gente definiu só o S para representar no Pachorrã, é Sá, Sé, Si, Sol, Si. Por exemplo, o Rá, né? Rá, que vem vamos dizer assim, vou dizer como em português, né? Como som de rato, né? Do Rá, Ré, I. O Pachorrã é representado pelo H, né? Pelo H. Então aí aqui tem umas palavras que eu vou mandar vocês corrigir aí, que eu botei para vocês, correção aí na lista. Aí quando o menino falou assim, aí a mãe falou assim, Anari, você participou dessa cartilha, ele me deu bronca. Eu falei, eu não vi isso, eu falei, eu não tive tempo de revisar. Os meninos me mandaram, só que eu não tive tempo, mas eu estou vendo que algumas palavras aqui, até eu falei pro Tiana, falou, não, Anari, no dia que você for lá, você explica os alunos, e aí é bom que você já esclarece para os meninos, né? Que eu acho que os meninos, porque realmente tem algumas listas que estão antigas, né? Que tem listas que estão antigas, às vezes, que está rolando na internet, ainda está na grafia do português, ou listas que não foram corrigidas conforme a grafia, né? Então aqui, por exemplo, Tirri, né? O Tirri, como que seria esse RR aí, né?
falar para você. A palavra correta é assim, né? Por causa que o é TX, né? Esse som. É o T indicativo, né? Chiado. É tigre, né? Porque ele é acentuado aqui, né? É um I final forte, né? Acentuado. Por isso que é. Não é Y, não, né? Não é Y, não. A palavra que geme também, que geme, aqui é I. A gente errou. Tá até na nossa lista também tá aí, mas a gente corrigiu já na outra versão que a gente vai divulgar para os meninos, né? É I. Porque a gente escreve na nossa grafia conforme a gente pronuncia, né? Porque não é igual ao português que você fala leite. Escreve E com surdinho. Leite. Dente. Leite, dente. Aqui a palavra jocana está correta. Aí depois vem a palavra arnã. Aqui nesse caso também a gente tem esse outro som que a gente tem do Rá. Mas a gente tem outro som do R, né? Seria também grafado com H. Esse A, tô lembrando mais. Esse arcão, no caso, ele mudou agora da H. Não, ele na grafia ele foi sempre, é porque a senhora estava escrevendo com H, outra com R, então na lista, ora palavras com o mesmo som estava escrito com H e com R. Aí, no caso, na hora de pronunciar, ele vai mais puxado? Ele é como se fosse do ar-condicionado, do arco, né? Ar-condicionado, tô botando aqui em português para você entender o som, né? Porque na escola indígena, né, até uns anos atrás, a gente realmente sim, era leve. isso aí, mas a gente fazendo a análise de novo da lista, a gente percebeu essa diferença, né? Então aí só que a gente teria que, vamos dizer assim, Aí tem que ter aqui um recorrido todo o dicionário. não, a gente está corrigindo agora, mas assim, mas nem todas, só algumas, não é todas, algumas. É o caso do Arnã, né? Então ela vai ficar assim, Arnã. O outro som, qual foi a próxima palavra aí? Fala aí. Ele conta certo? Erton. Aí a gente não, porque o né? Herton. Não é Herton, né? Herton. Herton. E aí tem um caso também das nasais, né? A língua patiorana é também uma língua que tem muitas palavras nasalizadas, né? Assim como a língua machacali também, uma língua muito nasal. Então a gente tem muito esse som do i. Então, para nós, a gente não marca igual português, MN, né, antes de PIB, a gente só coloca o tipo. Então, por isso que tem, né, que geme, vamos lá, próxima. Nhamisum. Agora eu vou botar vocês para escrever aqui. Vem cá, como vocês não. Vem cá agora vocês. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. O que eu percebi aqui é que normalmente o R ele vai ser usado quando vier uma vogal logo depois, né? Quando a consoante vai mudar para H. Não. Esquece esse negócio. Tem que só lembrar do som só. Um som. Como fala?
esquece antes de falar, não sei o quê. Só o som. Então, Nhamisum seria Nhamisum, que como é só e o tio. Nhamisum. O Erimer, né? Aqui no final tem, né? Porque é o som menos acentuado, né? Tá ok. O L aqui, ó, Aí é com I. No caso aí, Ana, eu tinha uma dúvida aí. Mas né, continua utilizando o R. Ah, temos mais um som do R, foi bom. Nós temos Ra, A, R. Tem esse som de Lu? Então é o som do arara, em português, né? Ra, Ré, Eri, Ru. Ele é o único que é representado pelo R. O som do Lu continua com R. Com R, é o único que é representado pelo R. Do rato e do arco. Ar. É porque a gente tem essa som do Lu, Ri, para I. Ele e o L, entendeu? É, que Não são diferentes. A diferença do som com R. Ri, o Eri, é o som Ri. Agora, e na gramática, como é que fica? Por exemplo, no português existe sujeito, verbo e Eu falei, o latim eu é expliquei. sujeito, objeto e verbo. Sim. Vocês fizeram já uma opção da vida. Então a gente utiliza sujeito, objeto e verbo por conta No português. do português, que os meninos estão influenciados com a ordem, mas isso também não porque tanto faz, né? Na língua machacali, vamos dizer que seria a nossa língua referência, também tem a ordem SO, SVO. Então a gente deixa as duas opções, SOV como SVO. Mas como é dificultoso para os meninos dizer SOV, os meninos mais dizem em SVO. Então depois. Tá bom, fala. Como é que fica assim, por exemplo, a palavra, assim, tem que ter preposição. Até com leite. Sim, Vocês têm preposição? a gente também? tem algumas preposições sim. Agora, a palavra composta não. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, não. Não existe essa palavra. Não, a gente tem algumas palavras que foram juntadas, como eu dei aqueles exemplos, né? Daqueles exemplos da criação do livro que foi diferente, né? Das palavras compostas. Mas a gente tem algumas preposições sim, e alguns artigos sim. Plural. Então, depois desse trabalho, isso aqui só para vocês compreenderem um pouquinho da gramática da língua. Deixa eu ver o que tem mais para vocês acertar aqui, ó. Tupi-sai como ficaria, só para vocês corrigirem. Sai. Ramear. Ramear. H-A-M-I. Ramear. Não tem esse R no final, não. Porque como é que vocês fazem para criar verbo? Olha assim, verbo sentar, verbo estudar. Porque estudar a palavra estudar não era comum. Sim, a gente tinha algumas palavras que já eram verbos.
algumas já existiam, né? Por exemplo, é para sentar, já existia, né? Algumas palavras que eram substantivas, outras que eram adjetivas e outras que eram verbos, né? Mas algumas, a gente teve que criar algumas terminações, por exemplo, passado, presente e futuro, nesses contextos, né? Então, e lá eles assim, passado, presente e futuro, com a conjugação moderna, assim, então, perfeito. Então, esse passado, presente e futuro, no português nós temos perfeito e imperfeito. Vocês não têm isso, não, né? A gente utiliza, por exemplo, ramear. Ramear seria, né? Dançava, né? Pion é porque não é? Hã? Pion? Alguns artigos aí. Depois a gente explica mais. Próxima palavra. Não é patixi, não, é pataxi. Pataxi. Seria, né, pataxó ou aldeia também. E a oi que é correta. Então, depois eu só trouxe um pouquinho assim só para vocês saberem a grafia. O próximo, depois desse trabalho aí, desse trabalho de retomada da língua, né, esse foi um dos primeiros projetos que foi do CD, né, que inclusive foi coordenado pelo Gerry, né, em nome de Juliana e Mutian. Foi o primeiro projeto voltado, depois desse processo, né, com cantos que foram criados pelos alunos da escola, né. Eles tinham um grupo de cantos, de dança, e gravaram CDs com os primeiros projetos assim, com os cantos, né? Se bem que os parentes Pataxó de Minas já tinha vários cantos na língua, né? Já há alguns anos atrás também. Aí daí pra cá, a ideia é a gente construir materiais de apoio para os professores, né? Que é a elaboração de livros, a gente tem uns encontros pedagógicos e agora os meninos já estão, né? Já tem muitos, quer dizer, muitos não, ainda tem poucos, né? O nosso desafio agora é a produção de material para os professores na escola. A gente já tem alguns livros que alguns professores em algumas comunidades produzem, e aí eles fazem uso, né? Muitos deles têm um livro como um suporte, né? Mas eles têm várias atividades pedagógicas para o ensino da língua, né? Cada professor que ao longo desses 20 anos foram acumulando, né, experiências de ensino do próprio Pachorran, né? Então, assim, para a gente foi um desafio, né? Porque o menino voltar a aprender, né? As crianças voltar a aprender a língua. Então, esse é o desafio, mas eu vejo que, embora, como a gente fala, né, ainda a luta é árdua, mas a gente vê algumas conquistas, né? A gente vê a iniciativa dos jovens, como o Atuan, né, que fez o CD aí, do ensino, né, que foi essa luta da contratação também dos professores Pataxó em todas as alturas, em todas as escolas Pataxó, tanto Bahia e Minas Gerais, a gente tem um professor de língua, né, que isso as lideranças de todas as comunidades prezam, né, desse professor. E, na verdade, são eles também que têm feito esse trabalho, além de alguns jovens, né, que vêm se apropriando também das mídias, né, filmes que eles têm produzido, também estão aí divulgando a língua por meio dos filmes, né. Eu falei, durante a pandemia nós tivemos 2 encontros online, né, um foi um encontro sobre a cultura, língua e memória Pataxó, né, com vários membros da comunidade, Bahia, Minas Gerais. Os meninos produziram vários trabalhos, né, filmes. Inclusive um dos filmes das meninas participou de festival, né, assim. Foi um sobre a história da mescla, né, que elas fizeram. A gente conseguiu também um projeto de audiovisual, né, a ideia era que
professores, né, o pessoal, os jovens também se apropriassem desse meio audiovisual para poder misturar, né, incentivar a questão do ensino da língua por meio da tecnologia, né? Só que a ideia desse projeto, a gente tentou fazer com a FSB, a ideia era que comprasse os equipamentos para as aldeias, né? Mas sabe como é que é a universidade? Tudo que compra, eles falam que é para ele. Na verdade, eles aproveitou o nosso projeto, que a universidade não tinha câmera, e daí não podia, o reitor falou que não podia. Aí teve para nós explicar para os parentes a burocracia da universidade, né? Que a ideia era criar um centro em Barra Velha, em Coroa, em Comuxatiba, mas aí deixamos acordado que os parentes poderiam fazer uso, né, dos equipamentos. Então eu falei, ó, não quero saber mais de universidade, compra nada para nós. tem que ser projeto separado, que é algo que vai ficar com nós, né? Porque adianta, né? Hoje o que mais os parentes, não só Pataxó, mas como de outros povos também tem reclamado, né? Que a gente não, né? Que esse projeto nosso é protagonizado pelo povo Pataxó, né? É um dos poucos projetos no Brasil voltado para a língua que é protagonizado pelo próprio indígena, né? Dos outros povos, os parentes ficam muito à mercê das universidades em fazer, em organizar, né? Conheço vários projetos de parentes Guarani. Não, professor, quando é que você vai lá? Tipo assim, o projeto para porque o pessoal da universidade parou, né? De organizar as atividades. Então hoje, assim, o grande conquista, né? Esse desafio. Esse é uma foto de um pintor de Pataxó lá da aldeia de Minas Gerais, da aldeia Caturama, né? E aí lá com eles também eu produzi um material didático, um livrinho. Vou mostrar para vocês. Primeira, vocês vão ser os primeiros, depois eu vou dar uma mostrar. Porque eles ainda nem receberam o livro, mas o livro já está pronto. Então, assim, hoje nós estamos nesse desafio, né, da produção de material didático, formação pedagógica dos professores, né? E fazer avançar a língua no espaço da comunidade e em outros espaços. A gente sempre tem conversado com os meninos para poder se apropriar, né? Porque a língua é de todos nós, né? A língua é do povo Pataxó. Mas a gente também tem sempre falado com eles, né? Que a gente também sempre estava aqui para colaborar no que for preciso, né? Os meninos, porque assim, nem todas as línguas indígenas têm tudo que tem na língua portuguesa, né? É bom lembrar disso, né? Que as línguas indígenas, elas têm estruturas específicas, né? Por exemplo, a língua do Runicuí não tem a letra O, como tem no português, nem no Pachorrã. Não existe o som O, né? Em algumas famílias da língua pano, né? Mas parece que o latim também não tinha, não, né? Tem, sim. Porque o masculino é que faz pior, faz pior. Não tem esse som. Então, assim, tem muitas coisas que são específicas, né? Muitas línguas indígenas não tem artigo, né? A maioria não tem artigo, como no português. Mas no Pataxó tem. A gente usa, mas também é opcional, né? É opcional, a gente usa, faz uso também. Deixa eu dizer, então esse daqui foi o projetinho do livro, né? Esse é o projetinho do livro, que a ideia é, na minha aldeia tem, né? Vamos aprender o Pachorrã como território, né? Aí todo o projeto do livro foi nesse propósito, né? Então eu trouxe as temáticas, a escola, traz os desenhos. Então, o que na minha aldeia tem? Na minha aldeia tem animais, né? Então a gente vai dizer os animais que tem na aldeia. Na minha aldeia tem roça, o que tem na roça. Então a ideia foi aprender os espaços do território, né? E aprender a língua a partir dos espaços do território. Então não está no livro dela. Se você tiver paciência depois. Então a ideia agora é eu mostrar aqui um pouco do filme que nós produzimos.
Esse filme ele foi produzido na oficina de audiovisual, que foi promovida pelo grupo de Bachorran, em Coroa Vermelha. Isso foi o resultado de um dos filmes. O tema é Em Todos os Lugares Somos Pataxó. É bem antigo, aí você falou bebida. Já era bebida antiga, né? Mas aí os meninos traduzem também para outros tipos de bebida, né? Para o refrigerante, né? O caibô. Caibô pra cachaça. A cachaça. E agora cerveja, né? Água tem que. Cada cerveja. Agora pijama também. Assim, a cerveja. Tem, sim. Ei, me dá uma porra aí. Tem. Tá lá no peito, na verdade. Pode falar. Está sendo ensinado nas escolas como segunda língua ou só como segunda língua? Como Não se tem fosse- matéria dada em Pachorrão pelos outros? Como se fosse segunda língua, mas hoje a luta tanto dos professores de Pachorrão na escola e da inclusão do ensino da língua em todas as disciplinas, né? Essa é a conversa que está discutindo hoje nas comunidades Pataxó, porque os professores de Pachorrão estão sentindo um grande peso, uma cobrança só pro lado dele. A comunidade já está me cobrando, que eu ensino, né? Os professores da escola ficam me cobrando, então agora eles estão jogando também. O ensino da língua foi de todos os professores. A responsabilidade também para todos. Então é tanto que o município de Porto Seguro, eu queria dizer para vocês que hoje foi aprovado o Pachorrão como língua oficial no município de Porto Seguro, né? Hoje foi aprovado na Câmara com unanimidade, né? No município de Porto Seguro. Sequência questão votada da língua, o município de Porto Seguro está mais à frente dessas discussões. Eles elaboraram uma diretriz 2 anos atrás, que eu participei também, o Pachorrão participou junto. A gente avançou na discussão do ensino da língua para todas as disciplinas, só que aí vem a questão da prática dos professores. Então a ideia agora é também a formação do restante dos professores, né? Porque os professores também têm reclamado, porque às vezes os encontros que a gente organiza só vai os professores de Pachorrão, mas é porque assim, muitos professores, sei lá, que mais de 500, sei lá, professores, e juntar todo mundo, pedir muito dinheiro. E às vezes o dinheiro que a gente junta é para juntar 60 ou 70 pessoas, e para juntar todo mundo é uma coisa muito. A gente vai precisar de todo mundo junto para poder fazer um grande encontro, né? Locais. Então a ideia foi que a gente organizasse, né, a Secretaria de Porto Seguro esse ano vai justamente organizar os encontros locais com as aldeias próximas, até com esse propósito, né? Alguns professores já trabalham, né? Não estou falando que a Jaqueira, por exemplo, todos os professores eles já têm uma consciência diferente, né? Isso vai depender da consciência de cada professor, né? Em Coroa Vermelha a gente tem professores de outra disciplina que também, né, insere o Pachorrão para fortalecer, que a ideia é fortalecer também nas outras disciplinas, não ficar com o peso somente do professor da língua. Por exemplo, a gente tem uma professora não índia lá, inclusive ela apresentou num seminário ensino de inglês com Pachorrão, né, uma professora não índia que tem um trabalho muito legal também lá no ensino médio, né, então ela procura fortalecer o Pachorrão também com o ensino do inglês, né. Alguns professores já estão tendo essa iniciativa. Em todas as escolas da prefeitura comunitárias que são em Pataxó, 56. tem escola, tem Pachorrão? Todas. É a coisa que eles mais cobram, toda a liderança. Pode ter escola que for. Eles querem que o Pachorrão seja ensinado. Então toda criança é alfabetizada aí com o Pachorrão ou alfabetização? Tem as duas coisas, né? Tanto eles são alfabetizados, tem um professor de alfabetização, como tem um professor específico da língua que já começa a ensinar desde criança. Já. Esse filme ele tá no nosso YouTube, viu? Vocês vão lá procurar Grupo de Pesquisa Pataxó, aí tem 3 filmes que nós produzimos, a gente está alimentando ainda, colocando os filmes que os meninos vão produzindo, né? E estamos tudo colocando ali.
aos poucos. Para finalizar aqui, né, como eu falei, a nossa língua ela é uma língua de contexto que procede de retomada, né? Na nossa comunidade, como o professor falou, a gente está como se fosse aprendendo como se fosse segunda língua, né? Por conta desse processo. Mas embora, né, os parentes Pataxó, né, sempre afirmou como língua materna, porque nós consideramos que ela é a nossa língua, né, que vem dos nossos anciões, né, por isso que ela é materna, como, no sentido como língua mãe, né, porque essa língua portuguesa, ela veio de fora, né, então nesse sentido os parentes afirmam, né, como língua materna, como língua mãe, porque isso contradiz com os linguistas, né, para eles língua materna seria a língua, né, falada, que a pessoa fala, que a pessoa sonha, tudo, mas para nós Pataxó, o sentido de materna, ela tem um outro significado, porque ela vem das nossos ancestrais e que estamos levando, né, ecoando isso com a geração mais nova. Ela tem muito isso, assim, me deixou muito isso, porque eu conversei uma vez com um filho, ele é na saúde, eu estava com e ele falou que o primeiro idioma é tudo. Um latino, sai o português, o espanhol, o francês, o romeno, esses idiomas assim. Aí ele falou que também é um idioma, mas agora não sabe se é porque mas eu pergunto assim, já que ele é litoral, outra alguma coisa teve sim, porque a presença da língua tupi, ela é presente em tudo, né? Hoje no Brasil inteiro, né? Inclusive em nome de cidades, né? Na nossa região da Mata Atlântica, a gente tem muitos animais com nome de origem tupi, a gente tem animais das árvores, né? Com nome de origem tupi, então a presença das palavras, só que nós, Pataxó, a gente tentou procurar buscar aquela palavra que era do nosso tronco, né, do tronco macrogê. Então a gente fez uma seleção também, né, do uso, prevalecendo a língua, as palavras tem algumas empréstimos, como eu falei, palavras de origem tupi, tem também na língua pachorrã, no entanto, que prevalece é o vocabulário de origem macrogê. Não, só teve... É uma comunidade chamada Aldeia Oxorrã, uma comunidade recente. Uma área que os parentes retomaram lá próximo da área da Vale, né? E que eles tentaram reconstruir lá uma aldeia. Aí foi depois que veio a barragem da Vale e já atingiu, né, essa área que eles estavam morando, né? Oi? Fica no município de São Joaquim de Bicas. Aí fica assim, e passa lá o nome do feijão que eles falam, né? Fica entre o município de São Joaquim de Bicas, são duas comunidades para cachorro tem lá, né? As últimas áreas, né? Beleza? Já leu?